Bom dia, igreja, bom dia, amigos, bom dia, família Moriá, bom estar aqui com vocês. A carta de Paulo a Tito são 3 capítulos, é uma leitura boa, uma leitura de exortação, de ensino à igreja e à nossa conduta, e principalmente aos idosos, para exortarem os mais jovens, e aos jovens, para ouvirem e entenderem a palavra do Senhor. O versículo base da carta de Paulo a Tito está no capítulo 3, versos 8, que diz: esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. Paulo fora libertado em Roma quando da sua primeira prisão, e deve ter ido para a ilha de Creta. De lá ele foi para Éfeso e depois para Macedônia. Tito ficou em seu lugar em Creta, está no capítulo 1, verso 5. Mais tarde, Paulo escreveu-lhe esta carta com algumas orientações sobre como administrar a igreja daquela ilha. Ela não é posterior, portanto, à segunda carta de Paulo a Timóteo, embora venha depois dela em nossa Bíblia. Deve ter sido escrita na mesma época da primeira carta de Paulo a Timóteo, entre os anos 61 a 65, são cartas gêmeas, escritas logo após a soltura de Paulo. Na primeira carta a Timóteo, a palavra-chave é doutrina, aprendemos isso nesses 2 domingos. E em Tito é boas obras. O versículo central está no capítulo 3, versos 8 que lemos acima. As 2 epístolas, elas se completam. Ter doutrina correta é bom. Isso se chama ortodoxia, que é a ideia da crença ou religião correta. Mas de pouco adianta, se não houver a conduta certa. E isso então se chama ortopraxia. Seria a prática correta de uma crença. Etimologicamente, ortopraxia se originou a partir da junção de 2 termos: ortos, que significa reto, e pras, que quer dizer prática. Muitas vezes nós enfatizamos a doutrina, mas esquecemos os bons relacionamentos dentro da igreja. Este é o tema da carta: como os membros da igreja devem viver uns com os outros. Então vamos ver quem foi Tito. Ele foi um companheiro fiel de Paulo. Quando o apóstolo foi a Jerusalém, história narrada em Atos 15, Tito estava com Paulo e Barnabé em Antioquia e os acompanhou no concílio de Jerusalém. Tito estava com ele, em Gálatas 2, versos 1. Embora o autor de Atos não o cite no capítulo e em lugar algum do livro. Ele era gentio, mas ele não se circuncidou. Carta aos Gálatas 2, versos 3. Devemos lembrar que o tema da discussão em Atos 15 foi exatamente este: se os gentios deviam se judaizar ou não para serem cristãos. E a circuncisão era o símbolo exterior do judaísmo. Foi ele quem levou as ofertas de Corinto para as igrejas da Judéia, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 8, versos 16. Era a pessoa de confiança e, portanto, parece que era até mais ousado que Timóteo. Em Tito 1, versos 5, lemos porque Paulo deixou em Creta. Paulo diz: eu deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Ele era um homem muito ativo, deslocando-se de um lugar para outro. O apóstolo Paulo estimava muito, e em Tito 1, versos 4, referindo-se a ele como meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha. Escreva você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha. Que grande alegria, né? Quando nós doutrinamos alguém, ensinamos alguém e temos esse amor, né? Do seu testemunho e de saber que aquela pessoa que aprendeu segue a conduta. E mesmo Tito sendo assim tão jovem. Os temas de Tito. No capítulo 1, nós temos a repreensão de falsos mestres. Paulo diz que Tito deve ordenar líderes da igreja e então enumera as qualidades que os bispos precisam ter. Ele diz a Tito que corrija as heresias
e reprove os que ensinam doutrinas falsas e que confessem que conhecem a Deus, porém com as obras o negam. Dos versos de 5 a 9, fala sobre a liderança espiritual e madura. Dos versos 10 a 16, como lidar com os judaizantes e heréticos. Então, no capítulo 1, de 5 a 9, nós vemos que Tito deveria escolher bispos, presbíteros ou pastores para a igreja. A igreja deve ter pastor, isso é óbvio. E uma das razões está no versículo 9. Vou ler. O bispo da igreja, o presbítero, deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esses ensinamentos. É importante, então, que os bispos retenham firme a palavra de Deus e doutrinem a igreja. É importante que nós aprendamos a palavra de Deus, que a dominemos e possamos ensiná-la com o nosso testemunho a outros. Então, que lição nós aprendemos aqui? Se nos apegarmos à palavra de Deus, nós seremos capazes de empregar doutrinas verdadeiras para incentivar outras pessoas a viver o Evangelho de Jesus Cristo e para refutar seus opositores. Havia falsos mestres em Creta. Eles eram rudes, eles eram asperosos. E Paulo foi particularmente duro com eles. Vou ler o versículo 10 e 11 do capítulo 1. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Nos versos 12, Paulo então cita o filósofo Epimênides. Ele mostra o caráter dos cretenses. Versos 12. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse: os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são uns preguiçosos que só pensam em comida. Tito, então, deve repreendê-los. Aí vamos ao verso 13. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, Tito, você tem de repreender duramente esses falsos mestres, para que sejam sadios na fé. É uma pena, né, irmãos, que ainda hoje existam cretenses, né, nas igrejas. Mas eles devem ser enfrentados e resistidos. Com o quê? Com a verdade da palavra. O assunto parece ser o mesmo das outras cartas do apóstolo, a judaização da fé cristã. Paulo chama o judaísmo de fábulas, que é o versos 14. E parem de dar atenção a histórias inventadas, em outras versões fábulas, por judeus, e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Ele afirma então que seus defensores haviam se desviado desta verdade. Eles, os defensores da circuncisão, são faladores vãos e são enganadores, que é o verso 10 que nós lemos. Eles se preocupavam com o que comer e o que beber, com as famosas regras dietéticas do judaísmo. Paulo nega valor a tais regras. Versículo 15. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Então, já na carta aos Colossenses, Paulo já falava isso, que já negara isso em Colossenses 2,16.
Não adianta uma pessoa dizer que conhece a Deus pelo que come ou pelo que deixa de comer, pelo que bebe ou pelo que deixa de beber, e negar isso com as suas obras, e negar isso com as suas condutas. Um bom comentário sobre essa questão aparece no manual bíblico Vida Nova, que diz assim: os falsos mestres estavam tentando constituir padrões humanos pelos quais se pudessem julgar questões de pureza e impureza. Paulo, porém, mostrou que aqueles padrões estavam corrompidos. Eles deveriam ser repreendidos à luz dos conceitos emitidos, que foi o versos 15 e 16 que eu li. Vamos agora ao capítulo 2. Como lidar com as diferentes pessoas na igreja. São orientações maravilhosas, orientações que, se você parar para ler determinados versículos, você tem muito a ensinar e muito a aprender, muito a mudar e seguir essa conduta. Então, no capítulo 2 todos, nós temos orientações quanto à pregação expositiva dos cristãos. Do versos, capítulo 2, de 1 a 10, nós temos orientações sobre a responsabilidade moral dos cristãos. Do versos 2 ao 5, nós temos orientações para homens e mulheres idosos na igreja. Do verso 6 ao 8, nós temos orientações para os jovens da igreja. Do versos 9 ao 10, nós temos orientações para os escravos, os trabalhadores, os servos. E do versos 11 a 15, Paulo fala da correlação entre a salvação e a atitude ética. Essa sessão, então, ela começa com a recomendação paulina a Tito. No versos 1, ele diz: mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ele deve exortar as pessoas. Por 4 vezes aparece a expressão exorta. No versos 2, ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. No verso 6, aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. No versos 9, que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo. Que não sejam respondões. E no versos 15, ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes. E que ninguém despreze você. Exortar, admoestar. Parece tão difícil, né? Às vezes, dependendo da pessoa, a gente até tem um certo receio, né? Mas falar a verdade de uma forma amorosa, de uma forma... pode tirar aquela pessoa daquele erro e ele voltar de novo a pensar, né? E a seguir os mandamentos do Senhor. É difícil, né? Hoje em dia, com a forma como o mundo tem tudo pode, você fica assim, será que eu devo falar? Mas eu acho que nós cristãos devemos falar sim. Principalmente ao irmão da fé. Tem um grupo que ajuda pessoas celebrando a recuperação, chama-se Amor Exigente, com aqueles 12 princípios que nós já conhecemos, do AA. Mas uma das coisas que eles nos ensinam lá é: você deve amar. Então eu amo você, mas eu não gosto do que você faz. O que você faz está errado. Cabe à pessoa, lógico, tomar consciência e tentar corrigir. Mas também nós não podemos simplesmente abandonar, a não ser aqueles que realmente viram as costas. Que mais à frente Paulo vai falar a Tito sobre isso. Então nós devemos amar e sermos exigentes. O termo, né, como eu li vários versículos, o termo não aparece no versículo 3, ao tratar de uma classe de pessoas, que o versículo 3 fala: aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho,
e que elas ensinem o que é bom. Então, assim, aqui não tem a palavra exortar, mas fica implícito, semelhantemente. Exortem os mais velhos, os homens mais velhos, exortem os jovens, exortem também as mulheres. Paulo mostra como ele deve repreender os homens mais velhos, também as mulheres idosas devem ser exortadas se estiverem erradas, e as pessoas mais idosas também erram. E também precisam ser exortadas. Está errado aquela ditadura do jovem na igreja, dono do louvor, né? Que em muitas igrejas, muitas pessoas nos falam isso, né? Bem como também está errado aquela ditadura do adulto, que é o dono da razão, né? Então você fala, você quer exortar, mas você é o dono da razão, a verdade está comigo. E aí é difícil a pessoa te entender e aceitar aquilo que você fala. A igreja, irmãos, é uma verdadeira democracia. Todos têm direitos, todos têm deveres, todos merecem elogios, mas todos podem sofrer exortação. E devemos receber este cuidado. Ninguém está acima dos outros. Mesmo sendo um pastor jovem, Tito estava autorizado a corrigir os mais idosos. Deveria ter autoridade da investidura na função em que Paulo o deixou, corroborada pela vida submissa à palavra. Essa é a maravilha. Se nós somos cristãos, se nós falamos, devemos aplicar nas nossas vidas. Então seremos ouvidos com muito mais autoridade. As mulheres de mais idade devem ser um exemplo para as mais novas. Mais uma vez somos confrontados com a mordomia da influência. Podemos ajudar com nosso exemplo as pessoas menos experientes que nós, tanto na idade como na vida cristã. Que bom que a influência vem de uma pessoa que nós amamos, que tem um bom testemunho, né? Nossa irmã Iracema, que sempre tem nos auxiliado, nos ajudado a seguir em frente. Não tem uma vez que nos fale da Iracema para que a pessoa não diga, fui influenciada, saí de um ponto A, fui para o ponto B porque eu a ouvi. Isso é muito bom, seguir o testemunho de alguém que nós conhecemos e que amamos. Então, o que outra lição podemos aprender aqui? Uma outra lição que nos fica aqui é: a igreja é uma comunidade ajudadora e não repressora. As pessoas devem passar sua experiência amorosamente para os demais. Eu tenho ficado com as crianças de 9 a 11 anos na terça-feira. Pego aquela aula do irmão Fernando, né, e falo do meu jeito, de acordo com que as crianças entendam. Algumas conseguem ler, outras estão aprendendo a ler usando aqueles itens A, B e C. Nós estamos tentando corrigir a forma como elas leem, a forma como elas impostam a voz, porque isso é importante. Às vezes nós até temos a verdade, mas queremos falar com alguém, mas o som da voz vai lá para cima. Silvia já nos ensinou tanto nos devocionais, né? O controle da voz, não é gritando que você vai ser ouvido. Mas eu falei para as crianças que a nossa igreja, né, a igreja onde nós estamos, ela é como uma caixa de ferramentas. Todos os recursos estão aqui. Tudo é ensinado aqui. Então eu falei para a criança, quando você vem, quando sentamos com vocês, nós tentamos mostrar que a igreja está ajudando vocês. Então assim, nós não somos repressores, não cabe a nós brigarmos, não cabe a nós ficarmos chamando a atenção daquela criança, sem ensinar que nós podemos ajudá-la. Que fica, é aquela sementinha que nós podemos deixar no coração e na mente desta criança. De que nós temos um Jesus, um Deus verdadeiro, um Jesus que salva, um Jesus que é amigo. Quando eu falo isso para a criança, eu sempre lembro a elas uma ilustração de um missionário. Eu acredito que essa ilustração ela seja verdadeira, porque ela está em várias revistas de missionários. É de um missionário, veio fazer seu trabalho no Rio de Janeiro, e tentando evangelizar na rua, ele encontra crianças. Mas ele se vê ao lado de um menininho deitado numa caixa de papelão, muito triste, muito angustiado, e ele conversa com aquela criança.
E a criança fala que fugiu de casa porque era espancado. A história é mais ou menos essa, como acontece com muitas crianças que estão na rua. E aí ele ensina para a criança que na palma da nossa mão está Jesus. E que o dedo polegar somos nós. Então ele usa Hebreus, eu não sei se é 13, 9, desculpem, eu não vou lembrar agora, mas ele diz que Deus nunca nos abandona, nunca nos deixa, não vai nos abandonar, nunca. A palavra é sempre nunca. Então ele falou para aquela criança, saiba que você está na palma da mão de Jesus e Jesus te protege de todas as maneiras. E até ele brinca, eu brinco com as crianças, porque se você apertar o dedo polegar, mas você tentar o seu dedo polegar ainda enquanto os outros estão te protegendo, os outros 4, você não consegue tirar seu dedo polegar. E esse foi o ensino que ele deu àquela criança. Então a igreja é ajudadora, a igreja não é repressora. Aí o que acontece? Ele sai, ele passa um tempo fora e ele volta. Mas quando ele volta, ele conversando com as crianças que ainda estão na rua, ele pergunta daquele menininho. Aí ele fala que o menininho teve um ataque cardíaco, a criança faleceu. E ele falou, nossa, eu fiquei de voltar e não voltei. Aí ele pergunta para as crianças, o que vocês acharam? O que aconteceu naquele momento? Aí as crianças disseram assim, que os policiais acharam muito interessante o fato de que aquele corpinho estava assim. Ele entendeu a palavra, ele entendeu aquela ajuda. Então naquele momento de dor, ou que ele tenha sentido, ele sabia que Jesus estava com ele. Então eu acho que quando Paulo ensina a Tito, Paulo está dizendo assim, olha, é muito importante a sua função, é muito importante a função do pastor, é muito importante a função de um líder, que tem uma conduta reta. Porque é assim que a igreja está, é assim que a igreja fica. Eu faço pós-graduação, tem vários pastores na turma, né? Mas as igrejas, gente, estão vazias. Tem igrejas com muitos membros, mas a escola bíblica dominical tem 10 pessoas, tem 15 pessoas. E eles falam muito sobre isso. Então, assim, está sendo ensinado esqueci agora. Está sendo ensinado para que líderes cristãos aprendam a como gerir, a como trazer a doutrina cristã para as igrejas novamente, diante do quadro que nós temos agora. Como fazer, como ensinar, qual o currículo deve ser dado. Porque os jovens não ficam na igreja, os jovens saem, ou os jovens só querem trabalhar em determinado ministério, mas depois não participam de outros ministérios. As crianças são ensinadas, mas quando chegam à adolescência se perdem. Então, como fazer? E o currículo é muito importante para isso. Então, lembrando, a igreja é uma comunidade ajudadora e não repressora. As pessoas devem passar a sua experiência amorosamente para os demais. A terceira classe a ser exortada é a dos jovens, versículos 6 e 8. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Como era jovem, Tito deveria ser, então, o exemplo, deveria dar testemunho. Então fica aqui uma advertência. É fácil censurarmos os jovens da igreja, mas nós somos bons modelos para eles? Eles veem as boas obras dos pais e dos adultos da igreja? Olhando os líderes de hoje, eles que serão os líderes de amanhã, veem como é o nosso proceder? A última classe, então, desse capítulo é a dos escravos, versículos 9 e 10, que diz que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo, que não sejam respondões, nem roubem os seus donos, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Paulo aconselha então a Tito a ensinar os membros da igreja que trabalhavam como servos a serem honestos e agradáveis em todos os aspectos do trato, como seus senhores, sendo honestos e agradáveis,
esses membros da igreja estariam honrando o Senhor e dariam um bom exemplo para os seus senhores. Vamos estudar mais um pouquinho à frente a carta a Filemon, e nela Paulo aconselha a Filemon a receber o escravo que fugira, o Onésimo, e que se convertera ouvindo Paulo pregar, não mais como escravo, mas agora como irmão. Em Cristo, as pessoas são livres e são iguais. Então, uma lembrança oportuna dada a Tito é que exortação não significa humilhação e nem degradação da pessoa exortada. Os conselhos a Tito são para uso de bom senso e de respeito. No capítulo 3, então, nós temos as orientações finais sobre a atitude cristã no mundo. No capítulo 3, fala-se da maneira de nos portarmos. O versículo 1 deve ser entendido dentro deste contexto. Vamos ler? Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Então deve ser entendido dentro desse contexto. O cristão não é um agitador, não é um baderneiro. Ele pode não concordar, deve até mesmo discordar dos valores do mundo, mas ele deve ser uma pessoa equilibrada. Versos 2. Aconselhem que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Um cristão desequilibrado é um grande problema. Não devemos ser infamadores e nem brigões, mas devemos ser pessoas que sirvam de referencial em termos de sensatez. No capítulo 3, versos de 3 a 7, então, Paulo vai mostrar a bondade de Deus e seu amor para conosco. Paulo mostra que a bondade de Deus e seu amor para conosco nos regeneraram e nos renovaram. Em outras palavras, nos tornamos novas criaturas. Este amor e essa bondade foram derramados em Jesus Cristo, e assim fomos justificados e nos tornamos herdeiros da vida eterna. Vou ler de 3 a 7. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo. E passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou por generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. São versículos lindos, né? Então, quanto às discussões tolas e sem sentido, ele diz que Tito deve deixá-las de lado. E nesta classificação, o apóstolo inclui as discussões sobre a lei e as genealogias que eram tão caras aos judeus. Isto não tem valor algum. E se alguém insiste em ser briguento, depois da segunda admoestação, que seja deixado de lado. Versos 10. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso, não tenha nada mais a ver com ela. Não existe momento de deixarmos a pessoa de lado. Por vezes, esquecemos esse conselho de Paulo e ficamos discutindo por ninharia. O pastor sempre nos lembra que quando estamos conversando com alguém que está inflamado, está brigando, está falando bobagem, vou discutir com aquela pessoa?
tem como eu discutir com alguém que está alcoolizado ou está com drogas, vou discutir com alguém que vive brigando no meio da rua. Não tem condição. A pessoa que ama discussões na igreja é pervertida, está em pecado, está perdida. A palavra do versículo 10 tem muito sentido. Evita-o. A ideia é põe de lado. No versículo 11 diz: pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Nós temos algumas normativas, né, no momento que o pastor nos ensinou, e uma delas é que nós podaremos. Mas às vezes eu fico pensando que quando você ouviu a verdade, esteve aqui dentro, ouviu a verdade, tem as pregações, tem os devocionais, tem a escola bíblica, tem a própria pessoa, eu acho isso maravilhoso, a própria pessoa sai por livre e espontânea vontade, está seguindo a crença, envergonha o evangelho, envergonha a sua vontade, a pessoa passa. Meio de conselhos práticos, Paulo retoma aqui sua linha teológica. Não são os nossos méritos, mas é a graça de Deus que nos salvou. Nós somos salvos pela graça da fé. E ainda nos versos tem mais uma exortação. A exortação de um pastor experiente ao pastor jovem. Então a palavra de Paulo é uma palavra. Essa expressão digna de verdade. E tu deve fala para que os crentes se apliquem às mãos, que é o nosso versículo-chave. Paulo diz: esse sentimento, quero que você, Tito, insista nesse, para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo bem. Isso é bom e útil para todos. Então, Tito deve proclamar que eles se apliquem às boas obras. Este é o versículo-chave da epístola. O povo de Deus deve mostrar que é bom pela sua vida, pelo seu testemunho. Jesus disse que pelos seus frutos conhecereis, e não pelo seu louvor. A ênfase entra no caráter que devemos ter. Hoje se enfatiza muito a atividade, as reuniões. Sempre o caráter cristão. Marca instintiva da conversão. Melhor dado a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, verso 17, que diz: vós sois sal da terra. Se o sal for insípido, se há de salgar, para nada mais presta, senão para se tornar fora, ser pisado. Sois a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Os versos 12 e 14 são recomendações. Paulo faz as suas últimas recomendações. Ele diz: quando eu lhe mandar Tíquico, faça o possível para ir sem encontrar comigo na cidade de Micó, pois eu resolvi para que ajude o advogado Zenas e também Apolo em tudo que puder, a fim de que eles tenham o que precisarem para a viagem. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja melhor. Havia dois funcionários que precisavam de apoio. Tito, que é apoio de Tito. Zenas, que é o diminutivo da palavra. Zenas é chamado de lei. O termo grego é que era empregado e provavelmente era ele ao
talvez a autoridade moral e espiritual